Talvez o seu problema não seja a falta de testosterona, talvez a testosterona baixa seja apenas o alarme de um corpo que já não está funcionando como deveria. E existe uma diferença enorme entre silenciar o alarme e consertar o problema. Durante anos, muitos homens foram ensinados a acreditar que testosterona era praticamente o botão central da masculinidade. Está cansado? Testosterona. Perdeu a libido? Testosterona. Não consegue ganhar músculos? Testosterona. Está desanimado, acumulando gordura e sentindo que perdeu a antiga disposição? Testosterona. Mas hoje a ciência está nos obrigando a fazer uma pergunta muito mais inteligente. E se a testosterona não for o começo do problema? E se ela for uma das consequências? Fica comigo até o final, porque eu vou mostrar os 4 passos que o homem deveria considerar antes de tentar simplesmente aumentar o número no exame. E o 4º passo é justamente aquele que separa uma estratégia responsável de um protocolo construído pelo marketing. Prazer, meu nome é Helder Rodrigues, sou profissional de educação física, coach e mentor na área de desenvolvimento pessoal, profissional, emocional e comportamental. Minha missão é ajudar pessoas a construírem um corpo mais forte, uma mente mais consciente e uma vida com mais direção. Aqui nós falamos de performance, metabolismo, comportamento e saúde masculina sem transformar ciência em promessa milagrosa. Então, já se inscreve no canal porque a nova medicina da performance está avançando rápido demais e quem continuar pensando apenas em calorias, músculos e testosterona vai enxergar somente uma pequena parte desse jogo. O problema nem sempre é a testosterona. Vamos começar deixando algo muito claro. A testosterona é muito importante. Ela participa da manutenção da massa muscular, da força, da densidade óssea, da libido, da função sexual, da produção de espermatozoides e de diferentes aspectos da saúde masculina. Portanto, esse vídeo não está dizendo que a testosterona deixou de importar. A pergunta do título é uma provocação. A era da testosterona como uma explicação para tudo é o que precisa acabar. Porque um homem não é apenas o resultado da testosterona total que apareceu no exame. Ele é o resultado de um sistema. Sono, gordura corporal, sensibilidade à insulina, alimentação, estresse, medicamentos, capacidade cardiorrespiratória, saúde mental, função testicular e funcionamento do cérebro fazem parte deste sistema. Quando o sistema começa a falhar, a testosterona também pode cair. O problema é que muita gente olha para o exame, encontra um valor baixo e trata esse número como se estivesse encontrando toda a causa. Mas a testosterona baixa é um dado laboratorial. Hipogonadismo é um diagnóstico. E reposição de testosterona é uma decisão terapêutica. São 3 coisas completamente diferentes. A própria Sociedade de Endocrinologia dos Estados Unidos reforçou recentemente que sintomas como baixa energia, redução da libido e alterações de humor possuem diferentes causas. Também afirmou que não existe evidência suficiente para recomendar o rastreamento populacional de testosterona em todos os homens assintomáticos. Presta atenção nessa frase. Nem todo homem com testosterona baixa precisa começar pela testosterona. Alguns precisam começar pelo sono. Outros precisam começar reduzindo gordura visceral. Alguns precisam tratar a apneia do sono. Outros precisam rever medicamentos, consumo de álcool, estresse ou uma dieta extremamente restritiva. Alguns realmente possuem hipogonadismo e podem se beneficiar de tratamento médico. O problema está em colocar todos esses homens dentro da mesma caixa. Imagina 2 homens com 40 anos. Os 2 chegam com cansaço, queda de libido e uma dosagem de testosterona abaixo do esperado. O primeiro dorme 5 horas por noite, está com obesidade abdominal, resistência à insulina, não se exercita e provavelmente apresenta a apneia do sono. O segundo dorme bem, treina, possui uma boa composição corporal, mas apresenta alterações consistentes em exames repetidos e sinais de comprometimento real do eixo hormonal. Os 2 podem ter o mesmo número no papel, mas eles não possuem o mesmo problema. No primeiro caso, a testosterona reduzida pode fazer parte de um hipogonadismo funcional associado ao estado metabólico. No segundo, pode existir uma alteração orgânica que exige investigação e tratamento específico. Tratar os 2 exatamente da mesma maneira seria como tentar consertar 2 carros diferentes apenas porque a mesma luz apareceu no painel. A luz pode ser igual, a falha interna pode ser completamente diferente. Comenta aqui abaixo, você já fez algum exame de testosterona? E mais importante, alguém investigou a causa ou apenas olhou para o número? Porque o metabolismo virou o centro.
Agora entramos no ponto principal desse vídeo. O metabolismo não é apenas a velocidade com que você queima calorias. O metabolismo é a forma como o seu organismo produz, utiliza, armazena e distribui essa energia. Ele envolve glicose, insulina, gordura corporal, músculos, fígado, mitocôndrias, inflamação, sono e hormônios. Quando o homem acumula muita gordura visceral, desenvolve resistência à insulina, perde músculos e começa a dormir mal, o ambiente fisiológico muda. A gordura visceral não é apenas uma reserva de energética parada na barriga. Ela é metabolicamente ativa. Ela se relaciona com inflamação, piora da sensibilidade à insulina e alterações no equilíbrio hormonal. Ao mesmo tempo, a obesidade pode modificar a proteína que transporta os hormônios sexuais no sangue, interferindo na interpretação da testosterona total e livre. É por isso que olhar apenas um valor isolado pode produzir uma visão míope. Pensa no exame de testosterona como uma fotografia. Ele mostra um momento, mas não mostra sozinho o filme todo. Ele não mostra como você dormiu nos últimos dias, não mostra se você está em uma dieta agressiva, não mostra se está se recuperando de uma doença, não mostra se está utilizando opioides, corticoides ou outros medicamentos, não mostra se você treinou além da sua capacidade de recuperação e não explica sozinho porque aquele resultado apareceu. A chegada dos agonistas de GLP-1 colocou esse assunto sob uma nova perspectiva. Medicamentos utilizados para diabetes e obesidade começaram a mostrar que, em alguns homens, com obesidade e hipogonadismo funcional, a melhora metabólica e a perda de peso podem ser acompanhados por uma elevação da testosterona total. Uma revisão de 2026, reunindo 10 estudos e 639 homens, encontrou aumentos consistentes da testosterona total, especialmente em participantes com obesidade, diabetes tipo 2 ou hipogonadismo funcional. Mas os efeitos sobre a testosterona livre foram menos consistentes. Outra revisão concluiu que ainda não é possível afirmar que esses medicamentos possuem uma ação direta sobre função testicular e o benefício hormonal parece estar fortemente relacionado à perda de peso e à melhora metabólica. Isso não significa que o GLP-1 seja tratamento para a testosterona baixa, não é essa indicação. Também não significa que todo homem com obesidade precisa usar esse medicamento. A mensagem é completamente outra. Quando o metabolismo melhora, parte da fisiologia hormonal também pode melhorar. Ou seja, em determinados casos, você não precisa começar tentando forçar a testosterona para cima, você precisa remover aquilo que está empurrando a testosterona para baixo. Essa é a mudança profunda de raciocínio, mas existe uma grande armadilha. Perder peso não significa automaticamente ganhar saúde, força e performance. Durante um processo de emagrecimento, principalmente quando ele é rápido demais, parte do peso perdido pode vir da massa magra. Análise de composição corporal com tirzepatida, por exemplo, mostraram redução de gordura e também de massa muscular. Portanto, não basta fazer o peso cair, é necessário proteger músculos, força e funcionalidade. Um homem pode emagrecer 20 quilos e ainda terminar o processo mais fraco, mais cansado e com menor capacidade física. A balança comemora, mas o corpo cobra a conta depois. Por isso, qualquer estratégia metabólica séria precisa considerar treinamento de força, ingestão adequada de proteínas, sono, recuperação, progressão de carga, acompanhamento da composição corporal e avaliação da capacidade funcional. Porque músculo não é apenas estético, o músculo é uma reserva metabólica, é onde parte importante da glicose pode ser utilizada. É uma estrutura que ajuda na força, na autonomia, na proteção das articulações e na manutenção da capacidade física com o envelhecimento. A nova saúde masculina não pode trocar obesidade por fragilidade. Depois do estudo Transverse, parte do medo cardiovascular relacionado à terapia com testosterona precisou ser revista. O estudo avaliou homens com hipogonadismo e risco cardiovascular elevado. Os principais eventos cardiovasculares ocorreram em proporções semelhantes nos grupos de testosterona e placebo. A FDA revisou esses dados e, em 2025, retirou das bulas o alerta em caixa sobre o aumento do risco cardiovascular. Ao mesmo tempo, passou a exigir alerta sobre elevação de pressão arterial nos produtos de testosterona. Isso significa que TRT está liberada para qualquer homem cansado? Logicamente não. Significa que em homens corretamente diagnosticados e acompanhados, a discussão sobre segurança se tornou mais precisa. Reposição hormonal não deve ser demonizada, mas também não deve ser banalizada. Ela pode trazer benefícios importantes para os homens que realmente apresentam deficiência hormonal,
clinicamente confirmado. O erro está em utilizar testosterona para mascarar um estilo de vida que continua destruindo o seu metabolismo. Você pode elevar o número do exame sem resolver a apneia. Pode elevar o número sem reduzir a gordura visceral. Pode elevar o número sem melhorar o condicionamento. Pode elevar o número sem construir disciplina. Você pode elevar o número sem se tornar mais saudável. A testosterona não é sinônimo de masculinidade. Esse é o ponto em que a conversa sai do laboratório e entra na vida. Masculinidade não pode ser reduzida à quantidade de hormônios circulando no sangue. A testosterona é fisiologia. Masculinidade também envolve identidade, responsabilidade, direção, coragem, domínio próprio, capacidade de proteger, produzir, servir e cumprir aquilo que foi assumido. Um exame não mede caráter, não mede presença. Não mede a capacidade de permanecer firme quando a vida aperta. Ela não mede como um homem trata sua esposa, seus filhos, seus pais, sua equipe ou as pessoas que dependem dele. O mercado percebeu que muitos homens estão cansados, inseguros e desconectados de sua própria identidade e começou a vender testosterona não apenas como tratamento, mas como símbolo de poder, confiança e masculinidade. E é aí que precisamos ter cuidado. Hormônio não substitui propósito. Farmacologia não substitui responsabilidade. E um protocolo não constrói sozinho um homem forte. Como prometido, aqui estão os 4 passos que deveriam orientar uma estratégia responsável de saúde masculina. O primeiro é investigar. Não se limite à testosterona total. É necessário analisar sintomas, histórico, exames repetidos, quando indicados, testosterona livre ou calculada, SHBG, LH, FSH e outros marcadores definidos pelo profissional responsável. Também é preciso investigar sono, composição corporal, medicamentos, fertilidade, saúde mental e doenças metabólicas. O segundo passo é recuperar o terreno, melhorar o sono, reduzir a gordura visceral, tratar a resistência à insulina, corrigir dietas extremas, reduzir o excesso de álcool, controlar o estresse, tratar a apneia quando presente. O objetivo é criar um ambiente no qual o organismo consiga funcionar melhor. O terceiro ponto é construir força e músculos. Treinamento de força não é um detalhe dentro da saúde masculina, é um dos pilares, mas precisa ser acompanhado de recuperação, alimentação e progressão inteligente. Não adianta treinar para parecer forte enquanto você está se tornando metabolicamente frágil. E o quarto e último ponto, tratar quando existe indicação. Depois da investigação, alguns homens realmente precisarão de tratamento médico. E não existe vergonha nisso. A questão não é ser contra ou a favor do TRT. A questão é ser a favor do diagnóstico correto. Tratamento certo, paciente certo, momento certo, acompanhamento certo. Esse é o quarto passo, porque a farmacologia deve entrar dentro de uma estratégia e não substituir a estratégia inteira. A era da testosterona não acabou. O que está acabando é a ideia de que um único hormônio pode explicar toda a performance masculina. O futuro será construído pela integração entre metabolismo, composição corporal, força, sono, saúde hormonal, comportamento e longevidade. A testosterona continuará sendo importante, mas ela deixará de ocupar o trono sozinha. O metabolismo virou o centro porque ele conecta praticamente todos esses sistemas. E a pergunta mais inteligente já não é: como eu aumento a minha testosterona? A pergunta é: o que está acontecendo no meu organismo para que a minha energia, a minha força, a minha libido e minha capacidade de recuperação estejam diminuindo? Quando você muda a pergunta, começa a encontrar respostas melhores. Agora, se esse vídeo fez você enxergar a saúde masculina de outra maneira, inscreva-se no canal agora. Aqui você não vai encontrar promessas fáceis para problemas complexos. Você vai aprender a conectar metabolismo, treinamento, comportamento, ciência e performance de uma maneira aplicável à vida real. E comenta aqui embaixo uma palavra: metabolismo. Assim, eu vou saber que você chegou até o final e quer uma continuação explicando quais exames e avaliações ajudam a diferenciar testosterona baixa funcional de um hipogonadismo que realmente exige tratamento. A testosterona não deixou de importar. Nós apenas começamos a entender que existe um sistema inteiro por trás dela.